Bom, gente, ah, vou iniciar a segunda aula de Sociologia para vocês do primeiro ano, falando sobre uma coisa muito normal nas sociedades desde que elas existem, tá? Não é uma coisa atual, não é uma coisa que acontece hoje. Que tem muitos pontos positivos, porém tem muitos pontos negativos, tá? A gente vai falar sobre um assunto, sobre uma coisa chamada senso comum. Gente, o senso comum por um lado, né, assim, por definição, é um repertório de saberes diários. Eu fiz um resuminho aqui, às vezes vocês vão ver meu olho descendo aqui, porque o assunto é muito árido, né, assim, é muito assim, áspero, e eu dei uma adocicada nele, para tornar ele palatável, né, para a gente poder conversar bastante. Sem que vocês fiquem enjoados de sociologia logo de cara na segunda aula. Gente, então voltando. O senso comum é o repertório, né? É assim, aquele conjunto de saberes diários. O que são os saberes diários, gente? São aquelas coisas que no nosso dia a dia nós vemos, acompanhamos, ou pela internet ou pela televisão. Nós ficamos sabendo através de pessoas que contam, dos amigos e outros professores, e nós presenciamos, por exemplo, aí onde vocês estão em Cotia, eu acredito que nem tanto, mas pensa numa pessoa que estuda no Objetivo da Paulista, um outro cara do primeiro, um outro colega de vocês do primeiro ano médio, que estuda no Objetivo da Vergueiro, por exemplo. Aí, de vez em quando, o que ele vê? Pela janela da classe, manifestações sociais, reivindicações, né, de um grupo social dentro da sociedade, assim, um subgrupo. Aí, na cabeça do cara, passa o seguinte, na cabeça do aluno ou da menina. Nossa, olha que doido, a galera passeando e o CET, né, a Companhia de Engenharia de Tráfego tendo que fechar as ruas, coisa e tal, porque isso é um direito garantido pela Constituição, mas também nós não vamos entrar nesse mérito que é direito constitucional, que é um pouquinho complicado também. O direito à manifestação é garantido aos cidadãos, contanto que ele seja... ele tem aviso prévio de manifestações e não venha a confrontar outra manifestação no mesmo dia e horário. Bom, enfim. Gente, o aluno, vamos supor, o aluno vê esse tipo de coisa, talvez vocês até vejam aí, talvez até aí na Raposo Tavares acha, mas na minha humilde opinião, eu acredito que é um pouco mais difícil, né? Porque o pessoal curte mesmo fazer esse tipo de manifestação em lugares de movimentação muito urbana, né? Em centros muito... em locais muito movimentados na região urbana de São Paulo, ou seja, Avenida Paulista, na Brigadeiro Luiz Antônio, que é uma travessa da Paulista, ali na Vergueiro, no metrô na Rosa, metrô Vergueiro, enfim, que tem aquelas faculdades, os cursinhos, né, do Ângulo, do Objetivo, tem o Colégio Objetivo lá também, enfim. E aí o aluno fica pensando, fica imaginando sobre o que será essa reivindicação, sobre o que será essa passeata, né? Aí, olhando os cartazes, o aluno deduz que é uma passeata reivindicando mais direitos para as mulheres no mercado de trabalho imobiliário, vamos supor, para as mulheres corretoras de imóveis. É um tema da sociologia, que nós vamos ver daqui a pouco, a sociologia de gênero, e assim, é um fenômeno social, né? Se a gente for pensar bem,
é um acontecimento na sociedade, assim, lógico que isso que eu citei para vocês, o repertório de saberes diários, inclui a nossa rotina, inclui aquela coisa que a gente já sabe, de como conviver em sociedade, né? Pedir licença, agradecer, dar bom dia quando chega num grupo, assim, certas regras sociais, né? Não andar pelado na rua, por exemplo. Enfim, existem muitas regras sociais que nós vamos aprendendo conforme o tempo passa, de acordo com o momento histórico que nós vivemos, né? Nós tivemos bastante manifestações populares, assim, algumas defendendo um governo, uma plataforma, um partido de governo, outras defendendo outra plataforma, outro partido, enfim. Isso são coisas típicas da nossa época, né? São coisas típicas do momento histórico que nós estamos vivendo. Muito bem. Aí, esse senso comum, gente, é aquela coisa assim que é completamente descompromissada de estrutura científica, assim, de qualquer... o senso comum não formula opiniões com qualquer compromisso de provas ou evidências. Veja só, vamos voltar ao exemplo do rapaz, né, ou da moça que viu ali pela janela do Objetivo uma manifestação e deduziu pelos cartazes, tal, pela pessoa falando no megafone, que era reivindicando melhores condições de trabalho para as mulheres do mercado imobiliário. Isso é um exemplo, tá? É um exemplo sociológico. Aí, na cabeça do cara ou da garota e todas as pessoas em volta que estão vendo a manifestação, podem surgir 1000 ideias, né? 1 milhão de ideias, de acordo com o número de pessoas. Alguns vão pensar, bom, as mulheres do mercado imobiliário estão sendo assediadas sexualmente, né, por homens. As mulheres do mercado imobiliário não têm banheiro para usar. As mulheres do mercado imobiliário têm que usar tailleur, né, que é aquela sainha e o paletózinho é tipo terno masculino, só que é um tailleur feminino. E isso é extremamente, como é que se diz, opressor e quente demais nesse calor, enfim. Cada um vai tirar uma conclusão. Esse é o senso comum. Porém, nenhuma dessas conclusões, assim, pode ser que uma delas seja realmente a causa daquela manifestação, mas provavelmente a maioria das conclusões não tem nada a ver com aquilo, com a causa real, com a causa científica, com a verdade e com as provas, né? com as evidências a respeito do que motivou aquela manifestação. Por um outro lado, gente, aquela manifestação, tanto ela instiga o senso comum, como ela instiga o estudo sociológico. Olha lá, o senso comum alimenta o espírito científico na formulação dos problemas de pesquisa e nos questionamentos em relação à realidade social. Vamos mastigar isso aí também. Já está mastigado aqui, vamos mastigar mais ainda. Gente, quando acontece um fato social, quando existe alguma demanda na sociedade, alguma diferença de opinião forte na sociedade, que é o caso de uma opinião que causou uma manifestação, por exemplo, um protesto, as pessoas que estudam sociologia, elas vão receber aquilo como uma motivação para entender as causas
se existem e por que existem, né, para aquele problema, para aquela demanda social. Então, o senso comum também alimenta a pesquisa científica, alimenta a pesquisa dos sociólogos ao redor como eu disse, das causas, se elas existem ou não, e alimenta a discussão social ao redor de problemas, né, que na verdade estão ocultos e que vêm à tona numa discussão que envolve o senso comum, ou seja, uma ebulição. É como uma água quietinha, né? Vamos pensar num copo que você joga um sorrisal e causa uma ebulição. Aquela água começa a ferver, causa aquela confusão ali da água, aquela coisa toda. Isso vai dar motivo para pesquisas. Isso vai fazer com que os sociólogos se atentem a esse problema dos direitos da mulher no mercado imobiliário, que é fictício, que nós, né, vamos tratar nosso exemplo como verdadeiro, porém eu acabei de inventar, é fictício. Pode até ser que exista, mas não é o nosso foco de estudo aqui. Foi um exemplo mesmo. Então, se aquilo não representava problema nenhum, porque estava quietinho na rotina das mulheres corretoras, né, das mulheres do mercado imobiliário, com aquela ebulição social, com aquela diferença social, com aquela manifestação, serviu de assunto para pesquisas sociológicas, para pesquisas sobre as interações sociais entre o próprio mercado imobiliário e as mulheres que trabalham nele, né? Entre o próprio vamos começar a investigar salários, vamos fazer pesquisas a respeito das condições das mulheres, fazer pesquisas sobre as tendências as necessidades de vestuário, se realmente são quentes demais, bom, enfim, vão haver 1000 pesquisas, tá? Isso tudo é exemplo, gente. Vamos devagar, isso tudo é exemplo que eu estou dando, tá? Eu estou criando isso que é para vocês poderem entender o que é o senso comum e o estudo sociológico, né? Aí, disso a gente vai partir para teoria sociológica, gente. A teoria sociológica, vamos supor, é um manual de como estudar a realidade social. Quais as perguntas que devem ser feitas pelo sociólogo? Como é que se faz pesquisas? Como é que se calcula a totalidade das amostras? Como é que se calcula o percentual das respostas? Como é que se representa isso graficamente através de gráfico de torta, de pizza, aquelas coisas do Excel, né? Os gráficos do Excel, de barras, enfim. A teoria sociológica nada mais é que uma instrução de como estudar a realidade social, certo? E isso também é um conteúdo do módulo 2 da apostila de vocês, de Sociologia do primeiro ano, tá? Teoria sociológica é uma coisa assim que, gente, eu já vi cair bastante em exames. Perguntas a respeito da teoria sociológica. O que você acha que é teoria sociológica? É instrução de como cortar pepino? Não. É instrução de como varrer a casa? Por favor. Gente, por isso que eu recomendo que vocês façam os exercícios de cada módulo, ou pelo menos dar uma lida, para vocês verem como é perguntado. Como é que os assuntos que a gente vê aqui nas aulas, que está descrito ali no texto da apostila, pode ser cobrado em exames de admissão para curso superior, certo? Então eu recomendo que vocês pelo menos tenham
contato com isso, porque vai fazer uma grande diferença na cognição de vocês, né? Como que é perguntado esse assunto? Ou é só como o professor Márcio fala? Sabe, tipo texto corrido, aquele blá 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 todo. Então, assim, os exercícios são muito importantes para que vocês saibam como aquele assunto pode ser cobrado de vocês, tá? Gente, agora nós vamos falar sobre as áreas de investigação sociológica. Eu também vou ler meu resuminho aqui, porque eu transformei bastante coisa lá que a gente leu, né, que eu li no módulo 2 de vocês. A sociologia é um campo vastíssimo, mas que estuda coisas muito importantes. Estuda coisas assim que explicam as interações entre as pessoas, os fenômenos sociais, as rotinas da sociedade, como a gente já comentou na primeira aula, e principalmente os fenômenos sociais, gente, as reações sociais. Tá? Agora a gente vai começar a ler isso aqui e a gente vai começar a entender um pouquinho melhor a respeito das respostas que a sociologia pode obter através da pesquisa motivada pelo senso comum. Certo? Então vamos lá. Primeira área de interesse da sociologia, assim, acho que é a principal, é a sociologia cultural. Tá? Entre outras coisas relacionadas à cultura, envolve pesquisas sobre processos sociais de consumo. Gente, vamos pensar rapidamente nós aqui na aula, na videoaula, por que uma sociedade consome tanto tal coisa? A sociologia é capaz de chegar a essa conclusão. Eu acho isso show de bola. Ler esse tipo de matéria ou de livro a respeito de origem do consumo de pipoca na frente do cinema. Deve ter alguma explicação, eu não sei agora nesse momento para falar para vocês. Mas assim, é uma coisa muito louca. Por que o pessoal em São Paulo, que é a grande capital em termos de geração de recursos, tem costume de usar camisetas brancas? Olha o que eu levantei, a questão que eu levantei, né? Que saiu da minha cartola aqui. A sociologia vai lá e vai falar, não, porque o clima de São Paulo, e vai explicar. Então, eu acho assim fascinante as conclusões às quais, né, craseado, a sociologia pode chegar movida por senso comum, por perguntinhas que surgem da curiosidade das pessoas, de várias pessoas. Aí passa a ser um assunto relevante. Percebe? Que mais? Processos sociais de consumo, processo de comunicação social. Isso tem muito a ver com publicidade, para quem for fazer publicidade, para quem se interessa em publicidade. Você tem um produto para vender, para fazer publicidade daquele produto, você precisa saber qual é o nicho, qual é a fatia da sociedade que você vai alcançar e estudar as necessidades daquela fatia, né, daquele nicho social, daquela fatia do bolo da sociedade, para você poder vender o teu produto, para poder oferecer vantagens no consumo daquele produto. Então veja só que a comunicação social engloba o estudo das necessidades daquele setor da sociedade. No caso da publicidade, naquele setor da sociedade que você pretende que seja o consumidor do teu produto. Olha que louco. Por exemplo, um cara que vai vender um carro, assim, que vai fazer propaganda de um carro, ele não vai falar sobre o cheiro do carro.
Veja, eu também não tenho ideia, eu estou chutando, tá? Eu gosto de ler a respeito dessas coisas e entender como a sociedade funciona. Mas ele vai falar a respeito dos freios, do motor, dos faróis, da direção hidráulica, da facilidade com que, por exemplo, eu lembro de uma propaganda do Jeep Renegade que ele era 4x4, a facilidade com que ele sobe aclives, né, regiões inclinadas, tal. Por quê? Porque ele estudou que o principal público consumidor de Jeeps Renegade é aquela turma que curte mais aventura, que gosta de fazer rally, que gosta de acampar, entendeu? Então ele vai falar que aquele câmbio 4x4 ajuda no Jeep a subir lugares ruins, enfim, os faróis de xenon do Jeep, se o cara estiver no meio de um lugar escuro, tipo no mato, numa estradinha sem iluminação, os faróis vão ajudar, numa chuvarada o papo limpador de para-brisa é mais eficiente, porque dá uma visão bem legal para o cara, enfim. N argumentos, tá? E tudo isso ele vai buscar aonde? Na pesquisa sociológica. Não existem outros cientistas envolvidos no levantamento de dados a respeito de uma sociedade. São os sociólogos. E eles podem fornecer dados para publicidade, para criação, né? Como eu disse agora há pouco, processos sociais de consumo. Os sociólogos fornecendo dados para aquelas pessoas que desenvolvem produtos nas empresas ajudam as pessoas a desenvolver um produto legal, a desenvolver um produto que tenha significado, que tenha valor de venda, né? Ninguém vai inventar uma frigideira horrível, que é o contrário, que gruda, você entendeu? Então, assim, isso também foi um exemplo ridículo meu, para variar, mas os processos de consumo levam informações para que novos produtos sejam criados. A intensidade do consumo, as necessidades do consumo, para os sociólogos, para as pesquisas sociológicas, geram dados para o mercado de desenvolvimento de produtos. Olha que bacana, gente. Olha que show de bola isso. Para quem, de repente, né, pretende seguir essa carreira de marketing, de gestão de negócio, gestão de produto. É muito show de bola. Aqui é um assunto bem delicado, né? A sociologia também fornece dados para a geração do imaginário social. Nem vou comentar muito a respeito disso. Isso aí fica para vocês tirarem conclusões. Você quer criar um monstro ou um santo, você usa dados da sociologia. Nem vou falar mais nada. Aí a gente passa por uma outra área de interesse que correlata, que é a sociologia política. A sociologia política realiza estudos sobre pesquisas eleitorais, sobre a cidadania, né? O que são os direitos e como estão sendo fornecidos esses direitos ao cidadão, né? Dados sobre a violência social, sobre a violência que ocorre no seio da sociedade, quais são as causas da violência, certo? Gera números de pessoas que sofreram violências na sociedade. É uma área assim, bem vasta e bastante curiosa e bastante potente, né? As ferramentas sociais têm um alcance assim, tipo vara de pescar de 5 metros. É tipo isso, vai lá no meio do lago. Que mais? Olha, eu anotei aqui. A sociologia política estuda os impactos sociais das políticas públicas. Gente, aí eu vou dar até um exemplo.
Vamos supor que uma prefeitura de uma cidade tal, de um município no estado de São Paulo, resolve, através de estudos, né, estudos sociais, estudos sobre as necessidades da comunidade daquele município, construir um hospital a mais um hospital. Aí vai lá, constrói, contrata médico, contrata enfermeiro, põe equipamento, põe cama, aquelas máscaras de respirar, enfim, compra remedinho, coisa e tal. É aquelas coisas todas de hospital. Gente, a sociologia depois vai fazer pesquisas naquela comunidade para saber o quão bom, né, se realmente foi tão bom assim, ou se foi um gasto absurdo de dinheiro público para fazer um hospital. Provavelmente, né, assim, eu tiro pela uma conclusão de leigo também, né, uma conclusão de um cara que vê por senso comum, uma coisa dessas. Um hospital nunca é demais, né? Construir um hospital numa área que não tinha hospitais, num certo município X. Aquela senhora que tinha que levar o menino fazer inalação lá na Casa do Chapéu, no outro hospital, ela só anda 4 quarteirões, 2, 3, 4 quarteirões e está no hospital já para o menino fazer inalação. Quer ver? Então você percebe? O impacto social daquele hospital foi extremamente positivo. E é a sociologia que vai... Do mesmo jeito que a sociologia entregou para a prefeitura dados a respeito da necessidade daquele hospital naquela região, a prefeitura vai cobrar dos sociólogos, dos estudiosos da sociedade, resultados sobre o impacto daquele hospital que foi construído. Foi bom, foi muito bom, foi excelente, ou assim, não fez a menor diferença porque simplesmente vocês me passaram dados para construir um hospital no quarteirão de trás de outro hospital. Quer dizer, desafogou um, né, que podia ter muita gente, de repente a demanda era muito grande, a sociologia, os dados sociológicos sugeriram à prefeitura que ampliasse uma ala de algum hospital já existente, ou que construísse mais escolas, que colocasse mais polícia na rua, enfim. Tudo isso vem de dados sociais, vem de dados de pesquisas sociológicas. Vamos lá, e agora, terminando, a aula já está ficando longa, né, para meia hora. Sociologia de gênero, que vai fornecer dados sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho, sobre as tendências feministas, né? Quais são os anseios, quais são os pedidos das mulheres. Lembra da manifestação pela melhora das condições de trabalho das mulheres no mercado imobiliário? Lembra disso? Bom, enfim, os direitos das mulheres, né? A sociologia também vai reunir dados a respeito de onde que é o ponto fraco, onde que a política pública, onde que os direitos, onde que a lei está falhando com as mulheres, está permitindo que aconteçam coisas negativas para elas. Aí a gente vai passar para uma outra área de interesse da sociologia, que é a sociologia religiosa. Gente, essa sociologia religiosa é uma coisa assim muito legal de estudar. Inclusive eu lecionei história da religião e me baseava também em pesquisas sobre manifestações religiosas no Brasil, sobre as várias religiões existentes no Brasil, qual era o interesse do povo, ou seja, a religiosidade popular, né, que a gente lê nas pesquisas sociológicas, nos livros a respeito de teoria social, teoria religiosa. E assim, isso é muito importante para o ensino religioso e para também criação e venda de produtos, tá? Que nós nem vamos entrar no mérito, mas também serve para isso, certo? A religião não só é um culto próprio do ser humano,
é um anseio do ser humano, é um assunto bem delicado isso que eu estou falando, tá? Então eu vou falar en passant, assim, bem superficialmente. Como também é um mercado, tá? Quem se interessa por isso vai pesquisar, porque vai encontrar muita coisa legal a respeito de produção religiosa, de produto religioso. E para finalizar nossa aula, por último, mas não menos importante, e que ultimamente anda tendo uma ascensão muito grande na importância, né? Está tendo um aumento de importância muito grande devido às nossas heranças culturais que estão sendo revistas e colocadas em evidência. Existe a sociologia latina e a sociologia dos povos africanos, a sociologia africana. Gente, como eu disse, ultimamente o estudo das nossas origens, da origem do povo brasileiro, está sendo colocado em evidência, e os componentes desse povo, ou seja, os africanos, os índios, né, as etnias indígenas, estão tendo maior importância nos estudos. A sociologia também traz dados sobre escravos contrabandeados, sobre a participação do trabalho do escravo, a participação do negro no início do negro africano no início da formação do povo brasileiro. Todos esses são dados sociológicos, certo? Dados, sem briga, sem discussão. São dados que podem ser analisados e de lá saírem conclusões para a adoção de políticas públicas, para a adoção de modificações na legislação, enfim. Existem N utilidades para os dados sociológicos. E em relação à sociologia latina, gente, como nós partilhamos de muitas áreas em comum, de muitos processos comuns com os nossos vizinhos de continente na América Latina, a sociologia latina apresenta dados sobre a cultura dos países que estão ao nosso redor, no continente sul-americano, e dados a respeito das políticas adotadas pelos países que estão ao nosso redor no continente sul-americano. Gente, o que eu fiz de resumo para vocês foi isso. Eu recomendo, mais uma vez, e sempre vou recomendar isso, a leitura do módulo 2, né, para vocês lembrarem do que o Pro está falando aqui e associarem, e uma olhada rápida, para quem não se interessar em fazer realmente, nos exercícios do módulo 2, porque você vai tomar contato, vai se familiarizar com a forma como todas essas teorias aqui que eu reuni para vocês, todos esses conceitos são perguntados em questões de concursos, de exames de admissão no curso superior, tá bom? Gente, por hoje é só, a gente já se estendeu para chuchu. Eu agradeço a atenção de vocês e novamente mando um abraço a todos. Obrigado.